Gente, bom dia. Bom dia. Aos nossos assinantes do canal do YouTube. Bem-vindo a mais uma das nossas palestras. Meu nome é Carlos Alberto Silva Ferreira. Nós vamos continuar com o assunto saúde emocional, falando sobre sentimentos. Tenho falado para vocês nos vídeos anteriores que nós experimentamos, quanto seres humanos, experimentamos cerca de 500 sentimentos. 6 emoções básicas que se desdobram em mais ou menos quase 500 sentimentos, segundo a maioria dos estudiosos, a maioria dos pensadores. Nós estamos falando para vocês e o que nos define não são esses sentimentos. O que nos define são as nossas escolhas. As nossas escolhas é que nos definem. E alguém aí falou, né, as nossas ações. Eu disse em vídeos anteriores que a gente, quando descobre certas condutas, certos comportamentos motivados por sentimentos não resolvidos, sentimentos antigos, decisões antigas que nós não temos consciência, nós podemos fazer uma nova decisão, uma nova escolha. Os sentimentos não vão embora automaticamente, mas eu fiz uma nova escolha, passa a me conduzir de acordo com essa escolha, e os sentimentos novos virão a partir dessas ações. William James, os novos sentimentos que irão surgir, vão seguir as suas novas ações. Hoje eu quero falar sobre uma crença que nós tínhamos, a nossa cultura, na sociedade. Até pouco tempo atrás nós tínhamos uma crença de que a razão era mais importante do que a emoção, do que os sentimentos. Hoje nós sabemos que essas coisas precisam estar em equilíbrio. Antônio Damasio, um neurocientista português, autor de vários livros, conhecido internacionalmente, ele nos ensina que o córtex pré-frontal é aquela parte do nosso encéfalo, do nosso cérebro, que fica aqui na frente, é o responsável pela nossa tomada de decisões. Quando nós estamos diante de uma crise, diante de uma possibilidade de escolha, diante de várias coisas que a gente precisa escolher uma, é o córtex pré-frontal que vai tomar essa decisão. No seu livro O Erro de Descartes, ele diz que o córtex pré-frontal, para ele tomar uma decisão, ele vai consultar os marcadores emocionais. Então veja só, uma área do seu cérebro responsável pelo pensamento, pela reflexão, pela análise, é um processador, usando uma linguagem aí de informática, é um processador. Córtex pré-frontal responsável em analisar o seu meio ambiente, analisar a realidade. Ele também vai analisar as suas experiências emocionais. Porque aquilo que nos marca, aquilo que deixa marca na nossa personalidade, é quando está envolvido sentimento. Se não houver sentimento, isso não nos marca. Você falar, por exemplo, do período da história, Hitler matou 6 milhões de judeus. Qual é a emoção que hoje nos evoca isso? Alguma, quando você vê um filme, mas muito pouca. Quando você vê, como eu já vi, materiais que eram usados na escravidão, no período da escravidão, aqueles materiais de tortura, quando eu vou num lugar que tem isso, em museus que tem isso, isso me traz muito mais emoção, porque os meus avós foram escravos. Meus bisavós foram escravos. Tem história de família, né, que é contada e recontada. Então isso já me traz um peso emocional maior. Quando se ouve falar da ditadura militar, das torturas, das barbáries, eu como estudante, e pelas informações que eu tenho e acredito nelas, aquilo me causa repulsa, me causa um descontentamento. Porque é algo muito mais próximo de mim. Se algum de vocês é torturado, isso vai me chocar muito mais. Então isso, com o passar do tempo, essas experiências que mais me marcaram, as experiências mais fortes, porque teve um conteúdo emocional, essas experiências
em futuras decisões, essas experiências serão consultadas pelo meu córtex pré-frontal. E isso nos ensina Antônio Damasio no seu livro. Então, veja só, nós precisamos do sentimento e da emoção para tomar decisão. Ele demonstra nesse livro que uma pessoa que não consegue sentir, ela também não consegue decidir. Tem indivíduos que, por algum defeito orgânico, algum problema genético, ou até mesmo por acidente, que acontece depois do nascimento, elas têm dificuldade de tomar decisão. Pessoas que têm perfurações de crânio, ou de bala, ou de vergalhão, seja lá o que for, e atingindo certas áreas do encéfalo, do cérebro, essa pessoa pode perder a capacidade de sentir e, por conseguinte, a capacidade de tomar decisões. A ponto de chegar no guarda-roupa e não saber qual roupa usar. Diante de várias possibilidades, qual roupa vou usar? Com que roupa eu vou? Então, os sentimentos, eles são importantes. Eles são importantes porque eles que dão sentido à vida, eles marcam a nossa personalidade. Eles são importantes porque na medida que a gente vai sentindo, a gente vai tendo um arquivo emocional para ser usado em futuras decisões. Sem sentimento, a vida perde a graça, perde o seu colorido, perde o seu sabor. Então, sentimentos são importantes. Mas eu preciso aprender a ter sentimentos adequados à minha realidade. Hoje eu queria falar com vocês de uma emoção e um dos sentimentos que estão ligados a essa emoção. A raiva. A raiva é uma das emoções mais fortes que existe. Uma das emoções mais poderosas é a raiva. Mas a raiva por si só, ela foi criada para que nós pudéssemos, eu entendo assim, claro, é meu entendimento, eu estou encurtando, a gente não tem tempo de aprofundar um estudo do início da raiva, mas eu entendo que a raiva, ela existe, e na nossa sociedade ela é necessária para que seja repelida uma injusta agressão. Eu estou aqui fazendo a minha palestra e um de vocês vem e me agride, do nada, simplesmente porque não gostou do que eu acabei de falar. Essa agressão é justa? Não, ela é injusta. Isso vai me dar raiva? Claro que vai me dar raiva. E eu preciso repelir essa agressão, seja me defendendo. E até mesmo se for o caso, se simplesmente se defender não resolver, simplesmente eu preciso contra-atacar, eu preciso impedir essa ação dele, às vezes até contra-atacando. Isso em direito é chamado de legítima defesa. Mas a legítima defesa, dentro do mundo jurídico, ela tem um limite. O seu Edio, pegar o seu Edio de exemplo, vem me atacar com uma faca, eu estou com uma arma. Ele vem com uma faca, ele está me oferecendo risco à minha integridade? Sim. Eu vou usar minha arma? Sim. Vou atirar na cabeça? Não, vou atirar na barriga. No pé. Tirar no pé, na barriga, a não ser que eu seja uma pessoa sem habilidade nenhuma, mirei na barriga e acertei na cabeça. Aí é uma questão puramente subjetiva, eu vou dizer em julgamento, não, eu mirei na barriga. Mas acertei a cabeça sem estou até me sentindo mal, me sentindo culpado por isso. Mas eu sou um profissional de segurança. Eu sou um cidadão comum, mas faço curso de tiro. O seu Edio vem me atacar e eu miro na cabeça e mato. Isso é legítima defesa? Não. Isso é homicídio. Homicídio. Então, se o Edio vem me agredir, eu vou me defender e, se for o caso, até contra-atacar. É verdade que em psicanálise, em psicodinâmica, nós aprendemos que o ser humano ele já nasce com uma dose de agressividade, uma certa necessidade de agredir outros semelhantes. Isso é natural no ser humano. Mas para nós sermos sociedade, para nós existirmos como sociedade, nós fizemos um acordo, diria aí o filósofo Rousseau, contrato social.
nós fizemos um acordo, eu abro mão da minha agressividade para eu também ter segurança. Eu abro mão de fazer o que eu bem entendo com o seu Édio, para que outra pessoa também não faça o que bem vai entender comigo. E quando eu consigo atingir esse grau de humanização, de cultura, e isso é humano, que ele se sobrepõe a um agir animal, eu crio cultura, eu faço cultura. É claro que isso tem um custo, isso tem um preço. É claro que a gente carrega um certo grau de frustração. E o que a gente faz com isso, diz a psicanálise? Sublima. Você vai transformar isso em algo produtivo. O exemplo clássico da psicanálise: vai exercer medicina, vai ser cirurgião, né? Aquela agressividade vai ser usada para operar pessoas. Então você joga aquela agressividade em algo construtivo. Obviamente que o que a gente está falando da raiva não se aplica a todas as emoções e a todos os sentimentos. Até porque, como sociedade, como cultura imperfeita que somos, muitas coisas poderiam ser vividas, ser experimentadas, e a gente acaba reprimindo. E isso vai gerar as neuroses e as doenças. Mas isso é um outro assunto. O assunto hoje é raiva. O assunto de neurose e das outras esquisitices geradas pelas nossas complexidades em vida, em sociedade, é um outro assunto. Hoje o assunto é raiva. O que eu posso fazer com a minha raiva? Transformá-la em algo produtivo. Mas eu preciso, em primeiro lugar, reconhecer isso, que eu sou um ser agressivo. Há pessoas que elas colocam na cabeça que elas são tão boazinhas que não sentem raiva. Falou mal de você, você está com raiva? Não. Estou com raiva não. Deus abençoe a vida dele. Estou triste. Mas raiva não. São pessoas que têm a capacidade de introjetar, às vezes até com a necessidade de sentir pena de si mesmos, ou de atrair a pena dos outros. Isso aí é um outro problema que a gente também não vai explorar hoje, mas vamos explorar nos próximos vídeos, se Deus permitir. A dificuldade de expressar raiva muitas vezes gera depressão, porque aquilo que eu não posso expressar, se eu não posso explodir, eu vou implodir. Aquilo que não vai para fora vem para dentro. Então às vezes as pessoas ficam com aquele nó na garganta, né? Às vezes com ânsia de vômito, não sabe por que está com ânsia de vômito, porque não tem consciência que está com raiva, está precisando falar coisas, está precisando botar coisa para fora e não faz. Raiva é um sentimento necessário, é um sentimento ou uma emoção importante. Ela, por si só, é uma emoção. É claro que ela tem o seu desdobramento. Por exemplo, rancor. Vamos brevemente voltar a falar do perdão, mas a gente já tem vídeo gravado sobre perdão, muitos vídeos muito bons. A gente indica o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube para voltar e ver esses vídeos sobre perdão. Vamos voltar a falar para vocês, provavelmente na época não vamos gravar. Mas o que é o rancor? Rancor é uma raiva que a pessoa resolve guardar. A raiva foi feita para a gente falar, bota para fora, resolveu, acabou, liberou, esgotou, vamos em frente. Mas quando eu resolvo guardar, fulano não tinha direito de fazer aquilo comigo. Fica maquinando, né? Aí guarda aquilo, fica aquilo no coração, aquela, né, eles chamam isso de rancor, aquela raiva guardada. Efésios, o que diz Efésios 4:26? Irai-vos, mas não pequeis. e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A própria Bíblia está dizendo, você pode ter ira, ter raiva, embora alguns queiram fazer essa diferença, né? Que ira e raiva é coisa diferente. Do ponto de vista da psicologia é a mesma coisa. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, até mesmo quando está se falando de uma injusta agressão. Eu vejo algo na televisão, maltratando velhinho, maltratando criança, maltratando prisioneiro. Tem gente até que fala assim, não, é isso mesmo, tem que sofrer mesmo, né? Não, eu acho errado. Eu acredito o seguinte:
Quando você trata uma pessoa mal, seja ela quem for, você está criando problema para você mesmo. Quando o nosso Estado é criminoso, maltratando o prisioneiro, o cara sai de lá, em vez de sair tratado, o que ele sai? Mais violento. Aquela raiva que o agente penitenciário joga no prisioneiro, ela se volta contra a própria sociedade. Então eu posso ter raiva, eu tenho raiva às vezes quando eu vejo essas coisas na televisão, mas eu não posso guardar isso no meu coração. Eu tento resolver isso, tento falar com alguém, faço o que eu posso, mas eu preciso escoar aquilo. Porque quando eu guardo raiva, isso se torna em rancor. Às vezes esse rancor é simplesmente não é porque a pessoa não fez nada de errado, não, é inveja. Inveja é um sentimento. O que é inveja? É raiva pelo aquele que está prosperando, raiva por aquele que está se dando bem, raiva por aquele que faz um serviço bem feito, porque eu me sinto inferior e aí não consigo fazer a mesma coisa e fico com raiva. Quando eu admiro a pessoa, eu falo, peraí, eu não vou ser igualzinho, mas eu vou conseguir também, vou me realizar. Pô, que bacana, o cara consegue, poxa, legal. Vou também, vou conseguir, vou achar meu espaço, vou ser feliz também, vou ser realizado também. Isso é admiração. A raiva, você inverte a admiração, você admira e fica com raiva. Poxa, ele tem, eu não tenho. E começa a desejar o mal do cara, da outra pessoa. Isso é inveja. A inveja, por trás da inveja, é raiva. É raiva por você ser o que você é raiva pelo outro ser o que ele é. E esse é um dos sentimentos que a gente deve abrir mão deles. Agora, qualquer um de nós pode ter isso? Sim, como ser humano nós podemos ter qualquer sentimento. E uma frase que eu sempre repito, ainda não repeti para vocês: todo sentimento é válido. Eu tive aquele sentimento, eu preciso avaliar por que eu estou tendo isso. Eu preciso mudar isso. Apesar de ter esse sentimento, eu admito esse sentimento, mas eu não vou agir de acordo com ele. Eu não vou falar mal da pessoa, eu não vou ficar pelos cantos desejando, alimentando esse sentimento. Pelo contrário, eu vou começar a abençoar a vida dele. Há uma diferença naquela pessoa que diz: não estou sentindo raiva não, estou só triste, Deus abençoe a vida dele. Essa bênção não é verdadeira, não é sincera. Porque a pessoa não admite para ela mesma que está com raiva, essa raiva está incubada, essa raiva está escondida. Mas quando você é sincero com você mesmo, eu admito, eu estou com raiva, eu estou chateado. Estou chateado com o psicólogo e coordenador, né? Alguém pode não entender, mas como assim psicólogo? Psicólogo e coordenador, estou chateado porque eu cometi uma falha. Do ponto de vista da instituição, eu cometi uma falha e recebi uma disciplina. Estou chateado, eu acho que eu não errei. Ok, você está com raiva, é direito seu estar com raiva. É direito seu estar chateado. É direito seu ter qualquer sentimento. Nós somos humanos e capazes de sentir qualquer coisa. E todo sentimento é válido. Procura a pessoa e fala com ela. A pessoa mais certa para ouvir a tua chateação é a pessoa que te ofendeu. Disse Jesus, Mateus 18. Se teu irmão errar contra você, vai até ele e repreende ele. Que fique isso entre você e ele. Se não for resolvido, leva isso para um grupo maior para isso ser resolvido. Ele não diz assim: vai lá e pega o cara de tapa. É isso que ele fala? Vai lá e diga para ele: meu irmão, olha só, não entra no meu caminho não, porque se você entrar no meu caminho eu te pego. Não, vai lá e repreende ele. Olha só, fulano, não faz isso, eu não gosto. Isso está me ofendendo, está me machucando. Se ele reconhecer, não tem nada de eu decidi, me perdoa. Perdoa. Se ele não reconhecer, leva para um grupo maior. Leva para, aplicando aqui o nosso contexto, leva para a direção do QG da Paz para resolver o problema. Foi resolvido? Beleza, está resolvido. Acabou o problema. Não foi resolvido, instrui essa pessoa, ou seja, o nosso contexto significa o quê? Manda essa pessoa embora, desliga essa pessoa do QG da Paz. No contexto aí de quem está nos assistindo, é romper o relacionamento. Às vezes, há relacionamentos que são tóxicos demais, não dá. Relacionamento tóxico, você precisa cortar. É a orientação, inclusive, de Jesus para aqueles que o seguem. Relacionamento tóxico, ó, tesoura neles. Você vai desejar o melhor da pessoa à distância.
Senhor, tenha misericórdia dele, abençoa a vida dele, guarda ele. Essa minha conduta não quer dizer que o meu sentimento já mudou. O meu sentimento é que eu estou chateado, eu estou magoado. Eu tomo uma decisão de querer perdoar. Assista ao vídeo do perdão. Volte lá, 2, 3, 4, 5 vídeos atrás, vai assistir sobre perdão. Eu tomo a iniciativa, a decisão de perdoar. Mas o meu comportamento é agora, eu faço uma escolha de abençoar a vida dele. Enquanto eu abençoo a vida dele, quem está sendo abençoado em primeiro lugar? Eu mesmo. Aí diz o Yuri James, quando você se conduz diferente, vai ter em você novos sentimentos. Ele diz em outras palavras, o sentimento segue as ações. Todo sentimento é válido. Eu preciso não me assustar com as coisas que eu sinto. Por mais feio, por mais asqueroso que seja ao ponto de vista da sociedade, por mais estranho, sentimento é só sentimento. As minhas decisões, quem determina são o córtex pré-frontal. Ele vai buscar sim esses arquivos emocionais. Daí eu precisar resolver as coisas que não estão resolvidas. Vídeos e palestras que nós já falamos para vocês. É por isso que eu preciso voltar atrás e resolver questões não resolvidas. Eu preciso criar novos sentimentos. Eu preciso botar para fora sentimentos velhos, sentimentos antigos, sentimentos que não foram verbalizados, sentimentos que eu não coloquei sobre eles, um novo sentimento que é o sentimento do perdão, sentimentos que eu não encontrei um novo significado ainda, eu preciso reencontrar um novo significado. Há momentos que eu preciso fazer o que a gente chama em psicologia dinâmica de experiência emocional corretiva. Experiência emocional corretiva. Eu não sei se eu vou poder fazer isso com aqueles que nos assistem no YouTube, vai ficar meio difícil, mas devo fazer com vocês, se possível, talvez gravar. Se possível, talvez gravar, para que eles vejam uma dessas experiências. Então eu preciso, muitas vezes, fechar os meus olhos e voltar a experiências que eu já vivi, que eu já passei. Diz a psicodinâmica, para que a gente possa mudar algumas coisas na nossa vida, muitas vezes nós precisamos relembrar, repetir e elaborar. Eu fiz novas palavras para isso, eu botei relembrar, refazer, relembrar, repetir e refazer. O que é relembrar? É relembrar aquela vivência lá atrás. Hoje, na minha vida, eu tenho raiva, porque o cara está olhando para mim, eu estou com raiva. Eu tomei uma decisão, gente, eu não quero ser assim. Eu não quero ser tão raivoso assim. Por que eu sou desse jeito? Eu me espanto comigo mesmo, não sei. Eu não queria ser assim, mas a pessoa olha para mim com a cara feia, eu já quero brigar. A pessoa fala uma palavra para mim já difícil, eu já quero brigar. Eu lembro de uma pessoa que me contou uma vez, que era inclusive uma pessoa muito pacífica, igual o exemplo que a gente deu hoje pela manhã, né? Uma pessoa tranquila, pacífica, e teve um desentendimento com um colega de trabalho. E o colega de trabalho disse assim para ele: você é um salafrário. Ele ficou com tanta raiva que ele falou: hoje eu vou matar esse cara. Cadê essa palavra, você é um salafrário? Quando o cara saiu do trabalho, ele estava lá fora esperando, guardou aquela raiva o dia todo. Na hora que o cara saiu, ele falou assim: você me chamou de salafrário, né? Agora eu vou te mostrar quem é um salafrário. Agarrou no pescoço do cara, e ele é um cara que praticava alterofilismo. Hoje já não está tão forte assim, mas praticava, era aquele bração enorme, pegou no pescoço do cara, começou a enforcar o cara, ia matar o cara. Nisso chega as pessoas e começa a tirar. Se não é as pessoas que tiram, ele matava o cara. Ele ficou com tanta raiva porque o cara falou para ele: você é um salafrário. Mas ele podia resolver isso de tantas outras formas. Ele podia falar para o cara: por que você está falando isso? O que eu fiz com você? O que eu fiz com você que você está me dizendo isso? Não, você está equivocado, eu não sou essa pessoa, sou uma pessoa direita, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa correta. Se foi um mal entendido, alguém falou mal dele, tentar esclarecer, tentar levar para um grupo maior, tentar resolver no diálogo, na conversa. Se for o caso, dependendo se a palavra é ofensiva, entrar contra o cara na justiça por conta de danos morais. Olha só, o cara ofendeu a minha integridade, a minha moral, quero que ele me pague, quero que machuque o bolso dele. E isso é ser cidadão, isso é cultura. Isso é sociedade.
democrática, de direito, que nós entendemos os nossos limites, ele poderia fazer isso. Ele não fez, ele ficou com tanta raiva que ele queria matar. Mas por quê? Agora vem a pergunta. Se ele conseguisse matar, poderia fugir depois, contratar um bom advogado se tivesse dinheiro, né? E continuar, no Brasil o sistema é mais ou menos assim, ficar respondendo o processo, né? A vida toda, infinitamente. Agora, é o caso, se ele fizesse outra vez, uma segunda vez, vai começar a complicar. Se ele é pobre, não tem como pagar advogado, para onde ele vai? Ver nascer o sol quadrado. Vai servir de exemplo. Vai ser aquele grupo que Durkheim, né? Que Durkheim diz que a sociedade pega... Aqui no Brasil, esses só são os pobres. Agora, ele está começando a botar alguns poderosos na cadeia. Começando. E espero que esse movimento continue. Mas enfim, voltando, né? Deixando a reflexão política e sociológica de lado, voltando aqui ao homem. Gente, o que eu fiz depois de passar daquilo, né? Por que eu fiz isso? Tem muita gente que é assim, depois de passar, vai se perguntar, caraca, por que eu fiz isso? Da onde vem isso? Aí sim eu começo a me perguntar, por que eu quero mudar? Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu não quero que alguém me chame de safado e por isso eu mato, tiro uma vida porque o cara me chamou de safado. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu preciso provar, acima de tudo, algo para quem? Em primeiro lugar, para mim mesmo. Eu sei que eu não sou isso. A gente tem raiva quando dentro de nós tem dúvida. Sabia disso? Você pode não saber disso. Quando a gente tem dúvida dentro da gente, é uma dúvida inconsciente. O nosso comportamento, todo comportamento exacerbado, a psicanálise chama isso de racional, comportamento extremado. Tem um nome certo, tem tanto tempo que eu não falo disso. Enfim, o cara vai para o extremo. Ele está no... Aquilo que eu falei do cara que é machão. Por que o cara é machão o tempo todo? O tempo todo ele tem que ser macho, tem que ser homem, o tempo todo. Porque dentro dele há alguma coisa que alguém disse para ele assim, lá na infância, ó, eu acho que você é mariquinha, eu acho que você é gay, eu acho que você é mulherzinha. Ele, não sou isso não! Aí tem que provar o tempo todo que é homem. Por que o cara que é honesto, que é gente boa, ele tem dificuldade que alguém desconfie dele? Embora, deixa eu abrir aqui um parênteses, tem gente que é sem vergonha, né? E mesmo assim fica chateado quando alguém desconfia, né? Esse é o esperto, quer se dar bem. Mas existem aqueles que são gente boa, são honestos, são íntegros. E quando alguém desconfia, fica chateado. Por quê? Porque dentro dele tem algo mal resolvido. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Então, quando eu apresento esse comportamento extremado, essa defesa extremada, é uma tentativa de mostrar para mim mesmo que eu não sou aquilo que o outro está falando. Ô glória. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que provar para mim mesmo. Eu preciso me libertar disso. Seguir em frente. E ele começa então a se perguntar, por que eu fiz isso? Por que eu fiquei tão violento? Aí ele vai descobrir que na história dele, alguém chamou ele de safado, de sem vergonha, e depois teve um grupo de pessoas que caçoaram dele por vários dias, por várias semanas. Por muito tempo ele foi caçoado. O outro, que tem uma experiência semelhante, vai descobrir, quando ele era pequeno, apanhou na rua, chegou em casa, a mãe disse, se você não tomar decisões certas lá na rua, se você não bater também, você vai apanhar 2 vezes. Não pode trazer desaforo para casa. Ele foi humilhado pela mãe, ele apanhou da mãe ou do pai, e agora ele não consegue. Bom, ele lá atrás tomou uma decisão. Agora ele precisa tomar uma nova decisão. Isso eu estou aplicando em relação à raiva. Mas isso vale para qualquer situação na nossa vida ligada a outros sentimentos, que são vários, nós vamos trazer para vocês. São vários sentimentos. Hoje nós estamos focando a raiva. Aí ele
reconheceu que ele tem sido estressado demais, nervoso demais, raivoso demais, angustiado demais pelo que o outro pensa, pelo que o outro fala, pelo que o outro demonstra. Ele percebe que a vida dele está presa ao olhar do outro, que ele quer se libertar disso, se libertar dessa raiva, desse estresse, se libertar dessa angústia, se libertar de rancor, porque esse rancor mata quem? A própria pessoa. Relembrando várias vezes, a gente diz essa frase aqui de William Shakespeare: guardar mágoa, guardar ressentimento, guardar rancor, é tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Eu decidi, olha só, eu fiz uma primeira decisão, que eu não quero ser mais assim. Mas acontece que as coisas acontece que as coisas sucedem repentinamente. Eu tomei essa decisão, mas de repente eu estou tranquilão, vem aí o seu Silvio e olha para mim e diz: sai da frente aí, seu palhaço, seu Palermo. Opa! Isso. Eu já decidi que eu não quero ser desse jeito, mas naquela hora que eu preciso tomar uma decisão, córtex pré-frontal vai lá naquela experiência que já passou. Não leve desaforo para casa. Os outros vão ficar rindo de você, vão chacoalhar você, chacoalhatar. Então no automático você parte para cima do seu Silvio e pá, e agride seu Silvio. Ou então fica com a ira: olha, me segura, você não pega esse cara. Seu Carlos, eu não sou, aqui no Quinto da Paz, eu não sou o doutor Carlos, eu sou o seu Carlos. Fala com esse cara para ele não fazer mais isso, senão eu vou acabar com a vida dele. Encerrado, né? Pronto para a briga. Passado aquele momento, pô, peraí, o que está faltando? Eu já fiz uma escolha e não estou conseguindo me conduzir de acordo com essa escolha. Tem alguma coisa errada onde? Lá atrás. Então eu começo a relembrar. Se eu não começo a relembrar, eu peço ao meu poder superior que me ajude a relembrar. Eu faço todos aqueles exercícios que eu já fiz com vocês: ver foto, visitar lugar antigo, né? Fazer uma reta no papel e poder analisando a minha história. Eu faço tudo aquilo. Eu fiz tudo isso. Continuo me perguntando. Eu ainda não lembrei, mas uma hora eu vou lembrar. E lembrei, né, naquele dia que eu saí, fui brincar com os garotos na rua e eles abusaram sexualmente de mim. Estou pegando até uma coisa mais forte agora. Abusaram sexualmente de mim porque eu era fraca. E daquele dia em diante eu decidi ser forte. Olha só, eu estou pegando uma coisa assim bastante forte, bastante dura. Lembrei que eu decidi naquele dia que não ia deixar mais ninguém abusar de mim. E daquele dia em diante eu me tornei uma pessoa assim, desse jeito. Relembrar isso é fácil, gente? Não. Quando eu relembrar, isso vai me trazer de volta vários outros sentimentos que eu não quero ter, que eu não quero sentir, que eu não quero experimentar. Mas esse é o caminho da cura, se permitir relembrar. Fechar os olhos e voltar a reviver aquela situação. Olha só que difícil. Repetir é isso. É reviver. Aliás, a palavra que eu costumo dizer é relembrar, reviver, refazer. 3 R. Relembrar, reviver, refazer. E psicodinâmica é relembrar, repetir, elaborar. Relembrar, reviver, refazer. Eu fecho os olhos e revivo aquela situação. Muitas vezes a gente revive em sonhos, nem sabe que está revivendo. E quando a gente começa a buscar isso de uma forma mais consciente, e para aqueles que contam com a ajuda do Eterno, isso ainda se torna mais fácil. Às vezes esse reviver em sonhos. Só que a elaboração normalmente não é em sonhos, até pode acontecer no sonho, mas normalmente é dos olhos
bem abertos, que é a elaboração. A elaboração significa conseguir perdoar o outro e perdoar você mesmo. Em todas as situações, por mais complicada que seja, a gente precisa perdoar o outro e perdoar a si mesmo. O perdão não significa necessariamente que nós sejamos culpados ou que o outro é culpado. Mas esse é assunto que eu já falo bastante em outros vídeos. Mas sempre nós vamos precisar nos perdoar também. Então, quando eu solto, quando eu preciso daquilo que já passou, quando eu encontro um novo significado, tema da nossa última palestra, quando eu encontro um novo significado, quando eu entendo que eu fui forte o suficiente para sobreviver àquela situação e estou aqui hoje para ajudar vítimas de abuso, dei um novo sentido. Não faço isso de forma inconsciente, porque quando eu faço de forma inconsciente eu me torno exagerado. Vou perseguir inocentes, vítimas de abuso sexual na infância, que vão trabalhar com crianças hoje, ou com crianças que sofrem abuso, que vão perseguir justamente o agressor de criança. Como é que é o nome que traz? Pedófilo. Pedófilo, que vão perseguir o pedófilo, justamente perseguir o pedófilo. Elas podem cometer exageros e muitas vezes cometer injustiça, porque não conseguem o equilíbrio, porque ainda estão agindo por conta daqueles sentimentos lá do passado. Quando eu decido dar um novo significado e ajudar crianças que sofrem abuso, inclusive é isso, ajudar que elas atravessem esse período de dor, que encontrem um lugar seguro, que prenda os pedófilos, mas eu faço isso sem tanta carga de raiva, sem tanta carga de raiva. Quanta raiva nós temos às vezes de dependentes químicos, mesmo trabalhando dentro de um centro de recuperação. Porque na minha vida eu vou encontrar um dependente químico que me roubou, que matou um ente querido, que fez desgraça, que fez miséria na minha vida, na vida de outros que eu conheço. Aí eu posso tomar uma atitude de essa cambada toda não presta, não vale nada, tem mesmo que morrer, não ajudo ninguém. Ou tomo uma atitude de vir tentar ajudar as pessoas a mudar, mas aqui dentro, quando eu encontro aquele que vacila, né, o cara saiu, foi passar um dia fora e usou droga. Você lembra alguém? E aí quando o cara chega aqui, eu tô com raiva do cara, me traiu, tem que punir esse cara severamente, né? E eu aposto que alguns de vocês devem estar pensando nisso, esse cara tem que ser punido severamente. Não. Pode ou não ser disciplinado, isso vai depender de muitos fatores, é aquela coisa que a gente fala sobre o luto velho difícil. Porque quando você consegue deixar o seu córtex pré-frontal agir, sem o peso de traumas do passado, você vai achar uma decisão mais adequada nas coisas. Sim, dependente químico pode ser mudado, pode ser transformado, mesmo que saiu do tráfico, bandido, assassino, homicida, acreditamos que o ser humano é capaz de mudar, de se transformar e sair daqui uma pessoa melhor, devolver uma pessoa melhor para a sociedade, uma pessoa que produza, uma pessoa que restitua o erro que ele fez, uma pessoa que tem um significado diferente da vida que ele levou no passado. Olha só, no passado eu assassinei, eu roubei, eu matei, eu furtei, eu fiz pessoas sofrerem. Mas eu vou saindo daqui uma pessoa diferente, vou devolver isso para a sociedade, vou criar um novo centro de recuperação, vou ajudar os velhinhos, vou ajudar o orfanato, vou adotar a criança, vou socorrer o oprimido, vou ajudar quem tem fome, vou para a África, vou dar um novo sentido à minha vida. Nós acreditamos e queremos isso, fazer isso em sociedade e fazer isso individualmente. Relembrar, reviver e refazer. Refazer é isso, dá um novo sentido. É perdoar tudo que tem que ser perdoado, inclusive a mim mesmo. Eu preciso dessas experiências emocionais. Eu preciso desse sentimento. Sem esse sentimento, eu não vou conseguir agir, eu fico paralisado. Com um sentimento não resolvido, com um sentimento estagnado, com um sentimento esgotado,
Foi um sentimento doloroso. Quando eu olho para a minha história, o meu córtex pré-frontal pega lá sentimento de dor. As minhas decisões presentes e futuras serão distorcidas, serão erradas, serão doentias. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá e preciso mudar o que está lá. Eu preciso refazer aquilo. Eu preciso esgotar, escoar aquela dor e trazer no lugar um sentimento de paz, de tranquilidade, de serenidade. Seja lá o que você passou na sua história, na sua vida, você foi forte para estar aqui hoje. Eu tive uma mãe e um pai terrível. Você não sabe o que eles fizeram. Meu pai abusava de mim. Eu atendi uma senhora, uma certa época, uma mulher muito deprimida. Casou em um casamento infeliz. Super protegia as filhas e perseguia os meninos. Desconfiava até do marido que podia estar abusando as próprias filhas, uma desconfiança exacerbada. E ela decidiu mudar e procurou ajuda. Se perguntou por que eu sou desse jeito. Começou a se perguntar, e se perguntar, e se perguntar, e se perguntar, até que um dia ela lembrou que o pai dela era diácono de uma igreja batista. E ela não era nem tão pequenininha assim, já era assim, pré-adolescente. Diácono da igreja batista, ia de noite no quarto dela furtivamente e a tocava com o dedo na vagina. O abuso dele era só com o dedo ali na vagina da menina. E ela guardou aquilo por muito tempo. E um dia ela foi falar para a mãe: mãe, meu pai faz isso. Não, meu pai não faz isso não, você é uma sem vergonha. Se ele faz isso é porque a safadeza é sua. É você que está dando mole para ele. Aquilo foi tão chocante que ela simplesmente esqueceu. 16 anos ela estava fora de casa casada. E procurou esquecer. Esqueceu. Mas a sua vida, a vida que ela levava, havia um custo. O custo de sofrimento. O custo de desconfiar de tudo quanto é homem, do marido, dos filhos, de super proteger a filha. O custo de ter um relacionamento ruim, de não ter prazer sexual. Esse era o custo. Quando ela relembrou isso, ela começou a chorar. Chorou compulsivamente. Eu tive dificuldade de liberar a mulher para casa. E ela chorou uma semana. Uma semana de choro. Na semana seguinte nós nos encontramos, ela disse: Carlos, essa semana eu chorei a semana toda. Mas, durante a semana eu fechava meus olhos, eu via aquela menina sendo abusada pelo pai, uma menina triste. Eu via uma menina acanhada, uma menina oprimida. E eu chorava, eu via essa menina, eu chorava, eu fechava os olhos. Depois de uma semana chorando, eu fechei os olhos e de repente eu vi uma menina sorrindo. Porque teve um momento que eu pedi a Deus que confortasse essa menina. Eu vi Jesus, e obviamente isso só pode fazer aqueles que acreditam. Eu vi Jesus vindo ao encontro dessa menina e abraçando essa menina. E ele dizendo: eu sei o que você passou, eu sofri com você. Me perdoa porque eu não pude fazer nada. Eu estava preso à liberdade que eu dei a ele de ser seu pai. Eu dei a ele a liberdade de cuidar de você. Eu dei a ele a responsabilidade de cuidar de você. E ele abusou. E ele um dia vai ter que se resolver comigo. Mas eu quero que você receba agora o meu conforto, o meu carinho. A pessoa pode se rebelar e falar que nada, agora não adianta, e continuar vivendo uma vida miserável, uma vida oprimida, uma vida deprimida, uma vida triste. Ela pode fazer essa opção que nada. Quantas vezes um pai e uma mãe chega com o filho, é o pai e a mãe que toma a decisão, chega com o filho me perdoa. O mau pai, a má mãe que eu fui, me perdoa, filho, agora eu não quero, agora não adianta. Quando eu precisava, não me acolheu, agora que se dane. Continua carregando amargura, rancor no coração. Você tem essa escolha, nós somos livres para escolher qualquer coisa. Agora, onde isso vai te levar? Ela decidiu acreditar no que Jesus estava falando para ela e aceitar o conforto.
E quando ela recebeu aquele conforto, ela disse que sentiu uma paz, uma serenidade que ela nunca havia sentido antes. E a criança abriu um sorriso. Daquele dia em diante, ela fechava os olhos e via a criança sorrindo. Daquele dia em diante, a vida dela começou a mudar. Glória a Deus. Isso aconteceu com ela. Isso aconteceu comigo, agora não contei para vocês aqui. Isso pode acontecer com você. Isso pode acontecer com você que nos ouve, se você assim desejar. Relembrar, repetir, refazer. Sentimentos antigos, velhos, sentimentos às vezes escondidos, trancados em armários, estão lá quietinhos. E aí de repente uma situação na vida te traz esse sentimento de volta. Aquela mulher que a bisavó morreu de câncer, a avó morreu de câncer de seio, a mãe morreu de câncer. E ela diz: eu não quero pensar nisso. Eu fazia meus exames periódicos, eu não quero pensar nisso. E aí, um dia o câncer aparece no seio dela. Como ela se cuida que o câncer está na fase inicial, o velho sentimento reaparece. Chegou a sua hora. Vai morrer. Eu preciso reconhecer esse sentimento. Todo sentimento é válido. Estou até extrapolando um outro sentimento, uma outra emoção, que é o medo. Vai ficar para umas próximas aulas. Mas reconheci o sentimento. Eu preciso falar dele para alguém. Preciso expressar isso para alguém. Eu preciso lá atrás revisitar o momento que esse sentimento entrou na minha cabeça, entrou no meu coração. Eu preciso refazer isso e dar um novo significado. Cada ser é único. Ela não é a avó dela, não é a mãe, não é a bisavó, ela é ela. Eu estou contando uma história verdadeira, que a pessoa fez a cirurgia, está viva hoje, está bem, está produzindo, não morreu. Era só um sentimento. Sentimento, se você não colocar para fora, se você não tiver consciência, ele toma poder sobre a sua vida. Você mesmo sem saber age por conta desse sentimento. Mas quando você confessa, você bota para fora, você acha novos significados, quando você deixa Deus te confortar, quando você se perdoa, quando você perdoa as pessoas e faz novas escolhas, a sua vida muda. É isso. Obrigado. Até a próxima.